Salve, salve, rapaziada que segue os pitacos do Papo do Fino, ouve as nossas opiniões. Vamos para a rodada 11 do Cartola. A rodada 10 foi triste. Pontuação baixa, nós fizemos 60 e alguma coisa, nem lembro, porque a nossa intenção é indicar para vocês nomes e fazer com que vocês façam a análise, né? Então não vou ficar contando vantagem porque me tem, não sei o que lá, como a maioria faz. Mas é isso aí, vamos embora. Para começar, nós vamos falar sobre a rodada, né? O que acontece? Essa rodada não tem São Paulo e Atlético do Paraná, que foi lá na frente, Corinthians e Bahia, que foi quarta-feira, né? Não tem esses jogos. A gente tem um Fortaleza Internacional, que é um Internacional meio a meio, muito mais reserva do que titular. Fortaleza completo. Um Red Bull e Ceará. Não sabemos como o Ceará pode poupar um outro jogador, mas provavelmente não vai poupar, porque fez já um grande resultado contra o Brusque, nem um time tão bom, e o Red Bull precisa sair da zona lá de baixo. Os Atléticos, situações diferentes, né? Estranho. O Atlético Mineiro dito grande não tem nada para jogar. O Goianiense tem uma preocupação com o jogo da volta, mas não deve poupar ninguém. Curitiba e Vasco. Curitiba com certeza completo. O Vasco talvez poupe algumas peças, porque perdeu o jogo da Copa do Brasil para o Botafogo e precisa do resultado. Grêmio ligou o sinal de alerta na Libertadores, porque perdeu. Provavelmente Renato não vai botar ninguém. E o Palmeiras também, o Luxemburgo vai naquela mescla, né? Jogou um monte de reserva contra o Bolívar, não entendi nada, mas tudo bem. Botafogo e Santos, o Botafogo animado com o resultado de 1-0. Pegar o Santos, que ligou também um sinalzinho de alerta porque empatou em casa. Sport e Fluminense. Sport só na buena, né? Não está jogando mais nada. O Fluminense tem que se preocupar em defender o resultado que acabou conseguindo no Rio de Janeiro. Flamengo e Goiás vai ser só em outubro, também não entra. Então a gente entra na rodada com 6 times a menos. Além de Flamengo e Goiás, a gente também vai entrar sem o Corinthians, sem o Bahia, sem o Paranaense e sem o São Paulo, certo? Então, agora vamos analisar os times que a gente montou. Aqui, o primeiro time. Felipe Alves apostando que o Internacional não incomode muito, né? Esse é nosso time para pontuar. Felipe Alves vai bem, mas o Felipe Alves também tem um problema. Muito passe incompleto durante o jogo. Só que a gente está apostando na defesa difícil. Por quê? Porque o Abel Hernandes deve jogar. Então, assim, aqui é para pontuar, mas é uma aposta, né? É para pontuar, mas é uma aposta. Nas laterais, o Calegari, que é um dos jogadores que mais desarmou nesse Campeonato Brasileiro. Calegari mandando bem demais nas roubadas de bola. E o Guga, que é um jogador que apoia bastante, né? Não vou nem apostar no saldo de gols. O Atlético Mineiro ele ficou alguns jogos sem tomar gol no campeonato, 4 jogos para ser mais exato, mas o que eu estou apostando na verdade é no apoio do Guga. A defesa tem que ficar de olho no Gustavo Gomes. Por quê? Porque talvez ele não seja escalado, né? Aí você corre para uma outra opção. E eu coloquei junto com ele o Leandro Castan, que além de ser bom em termos de desarme, né, ele desarma bem. O Vasco também tem alguns jogos acumulados aí fazendo saldo de gols. Então a nossa defesa está fechada dessa forma. No meio campo eu vou apostar também contra o Internacional. Nós vamos apostar o quê? Juninho, que é um dos batedores de pênaltis da equipe do Fortaleza. O Edson, do Goianiense, que é um dos maiores ladrões de bola também do campeonato, né? Um cara que rouba bastante a bola e de repente, né, o Goianiense se dá bem porque o Atlético Mineiro vai pressionar, então o Edson vai ter que desarmar bastante.
ele chega na frente, ele vai para a área no escanteio, ele finaliza. Então o Edson é uma opção boa de pontuação. O Bruno Nazário, porque pega um Santos ressabiado, não sei como o Santos vem, o Botafogo animado, e o Bruno Nazário é bom de bola, é bom na armação, ele chega, ele cruza, dá assistência. E para fechar o time, o ataque. Marinho, que não pode faltar, mesmo sabendo que ele tem que fazer 10 e 20 para poder valorizar. Então assim, se ele não meter gol, fizer uns 4, 5, quem botar o Marinho vai perder grana, porque ele está muito caro. O Alejandro, que tem 4 gols no campeonato, o Red Bull está precisando reagir, tem jogado bem os jogos, é o terceiro time que mais finaliza na competição, e uma hora a bola vai começar a entrar. O cara que vai fazer essa bola entrar, provavelmente, é o Alejandro. Então até por isso coloquei de capitão. E o Cano, também tem que ficar de olho se o Ramon não vai acabar poupando o Cano. Porém, é um matador, ele faz bastante gol e não tem como a gente não escalar, inclusive isso vale para o Marinho e para o Cano, 2 dos 5 atacantes com mais precisão de arremate na competição. Eles são atletas que eles têm feito muitas finalizações no alvo. Então, de repente, se eles perdem o gol, eles ganham na finalização defendida. Por quê? Porque eles são 2 dos 5 jogadores que no campeonato mais finalizam ao alvo. Agora nós vamos para a segunda sequência, né? Não precisa nem falar que é um time, você bate o olho e fala, pô, o cara tá doido. É um time para quem quer arriscar. Então eu usei alguns conceitos relevantes. No gol, o Jean, porque ele é o goleiro que pega muito, pega bem, e bateu falta na rodada passada, fez um gol, bate falta de vez em quando, então pode ter uma pontuaçãozinha a mais nesse histórico todo, no caso, o Jean. A defesa, eu apostei num desânimo do Santos. Ah, mas você colocou o Marinho lá? Não, eu coloquei o Marinho por 2 motivos. Primeiro, porque o Marinho ele finaliza muito e é um dos vice-artilheiros do campeonato. E por uma outra questão, o Marinho finaliza muito. Mas o Botafogo está animadaço e tem uma defesa que desarma bastante, e o Vitor Luiz bate pênalti, que também pode justificar ele aí na lateral do Botafogo. Ele já tem um gol de pênalti no campeonato. Então as laterais eu coloquei o Vitor Luiz e está indicado aí o Calegari. Só que na verdade a gente ia arriscar de Moisés. Só que o Moisés apareceu como dúvida, então acabamos deixando o Calegari, que já estava no outro time. No miolo de zaga, arriscar o Botafogo não tomar gol. O Marcelo Benevenuto e o Canu. Canu que de vez em quando sobe e deixa a sua marca lá na frente. Mas aí é risco, né? O próprio Benítez aí no meio é um cara que desarma bastante, também é um dos maiores desarmadores da competição. Então a gente colocou ele aí. Na companhia dele, o Marco Júnior, que fez uma boa partida na semana passada contra o Botafogo. Ele entrou muito bem na partida. E o Jair, que desarma bem e de vez em quando dá seus chutinhos ao gol no Atlético Mineiro. Não são grandes jogadores, é um time que não fica tão bom, mas para você arriscar, vale a pena pensar em alguns deles. No ataque, o reserva Isaac, que vai ser titular na equipe do Grêmio. O Thales Magno, que de vez em quando aparece bem, inclusive o Thales Magno é o 4º jogador que mais sofre falta no campeonato. Então ele tem bastante falta recebida, meio pontinho cada um. Marinho líder disparado nesse quesito, né? E com eles no ataque o Claudinho. Eu tô apostando numa vitória do Red Bull, que a reação do Red Bull começa nessa rodada, por isso eu coloquei o Claudinho no ataque. E deixei o Wagner Mancini de treinador da equipe, acompanhando o Jean aí como goleiro. E para terminar, o nosso último time é aquele time de valorização. O que eu fiz para vocês? Todo mundo que está barato e que valoriza com poucos pontos. Então a galera aí, a maioria,
com 2 pontos, 1 ponto, tem até meio ponto, ele já valoriza. Então o pensamento está aí. Precisa de pouco para valorização e está barato. Não são jogadores com grande potencial, mas eu vou explicar para vocês por que eu acabei escolhendo cada um deles. Então vamos lá, ó, time baratinho. O time para arriscar também saiu barato, mas isso aí saiu mais ainda, 86,96 cartoletas. O Jorginho é o treinador. O João Paulo de goleiro eu coloquei de capitão, né? Porque precisa escolher um capitão para fechar o time. Mas porque o João Paulo tomou 2 gols na última rodada, ele não é um goleiro caro e ainda vai acabar valorizando um pouco, né? Então a gente está pensando que o Botafogo pode chegar e atormentar, porque o Botafogo tem atacado bastante no campeonato. Nas laterais, de novo, não tem uma opção melhor que o Calegari. Ele também entra nesse quesito. Então assim, lateral, só se ele for expulso, ramelar demais. Mas uma lateral tem que ser o Calegari. A outra a gente colocou o Vinha, que ele não foi muito bem no outro jogo, a não ser que o Luxemburgo decida lançar um menino no lugar dele. E o Vinha apoia bastante, por isso que a gente também escolheu ele. Na zaga, novamente o Canu como bom e barato. E o Sabino, porque ele é o batedor de pênalti do Curitiba. A gente não pode esquecer desse detalhe. Ele é quem bate pênalti no Curitiba. No meio campo, o terror do meu filho odeia ele, Nonato. Só que o Nonato, ele já deixou suas marcas em alguns campeonatos anteriores aí. Ele faz seus golzinhos, de repente ele chega e faz. E ele desarma bastante. Ele entra só no segundo tempo, na maioria dos jogos, joga pouco, só jogou um jogo desde o começo e tem 9 desarmes, né? Então ele é bom de desarme. O Sobral, que é o que mais desarma inclusive no campeonato, ele chega muito bem na frente, né? Então o Sobral é uma pedida boa, muito boa inclusive, né? E o companheiro dele inclusive joga contra ele, né? Coloquei o Raul estreou bem na competição contra o São Paulo e é um bom jogador aí, pode render frutos para vocês no Cartola. E o ataque também, 2 que se enfrentam, o Wellington Paulista e Abel Hernandes. O Abel Hernandes chegando agora, já deixou 2 gols na Libertadores e está deixando a torcida do Inter apaixonada por ele. Porque o Galhardo vai ser o companheiro dele, mas ele já mostrou que o cara para meter gol é ele. Então, vale a pena pensar nisso. E o Wellington Paulista, pelo Inter até tá com um time praticamente reserva, o Wellington Paulista pode guardar o dele. E o Sacha, que vai valorizar fatalmente, porque perdeu o pênalti na rodada passada, pode meter uma caixa contra o Goianiense. Eu tô meio ressabiado com esse Atlético Mineiro ainda, depois que o Keno inclusive me fez sofrer algumas rodadas, mas eu vou dar um voto de confiança pro Sacha. Então assim, só pra gente finalizar, eu coloco aqueles que, ó, você pode ver aí, se tem coragem, alguns para arriscar um pouco mais forte. Vamos ver. Rogério Ceni, o Jean eu coloquei, arrisquei, o Vinha, o Sabino, o Nonato e o Luiz Henrique. Luiz Henrique, atacante do Fluminense, ele é bom de bola, mas ruim de cartola. Então você pode arriscar para ver se ele desencanta, não é não? Falar para vocês também da nossa rodada monstro. A rodada monstro que você está vendo aí é uma rodada que a gente faz R$10. É só você chamar a gente aí, fazer a transferência, a gente passa o código do Parciais para vocês acompanhar. Ela dá cerca de R$100, R$200 por rodada, dependendo do número de pessoas. Se interessar, é só chamar a gente no Facebook ou nos comentários que a gente coloca você ali. E é isso aí, a gente terminou essa edição do Pitacos do Papo do Fino. Ficou um pouco mais inchada, porque essa rodada não está muito fácil. Por quê? Porque você tem só 14 times de 20, você tem 6 times a menos. Então ficou complicada, tanto que você viu que a gente teve que repetir o Calegari nas laterais. Por quê? Porque as outras opções não parecem muito interessantes. Acontece. Ok? Então é isso aí, até a próxima. Um abraço e tchau para vocês.